seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Seghessi e juntos vamos estudar as lições para aplicar no dia a dia. Se você é novo aqui por este canal, por favor, inscreva-se clicando aqui embaixo no botão inscrever-se e ative as notificações para que você seja avisado sempre que a Seichonoye publicar um novo conteúdo. E você que já está conosco, por favor, colabore difundindo as boas palavras da Seichonoye. Faça isso clicando em primeiro lugar. Você pode clicar aqui no curtir, no botão curtir, gostei, like, chame do nome que quiser aqui embaixo, nesse polegar aqui embaixo. Pode comentar as nossas mensagens utilizando o chat aqui ao lado, ou então os comentários do vídeo mais abaixo aqui da descrição do vídeo. Seus comentários são muito bem-vindos e a gente sempre lê. E você também pode compartilhar, ou seja, você também pode espalhar o link desse vídeo para as pessoas que você conhece. Então clique no botão compartilhar aqui embaixo, pegue o link, coloque numa mensagem bem bonita para os seus amigos e mande para os amigos, para os conhecidos, familiares, clientes, fornecedores, mande para o maior número possível de pessoas. E hoje nós vamos falar sobre a lista de desejos de 2022. Bom, a gente já comentou nas mensagens do ano passado e também no começo desse ano o quanto que o ano novo, né, essa possibilidade de virar o ano, esse frescor do novo ano pode nos trazer a boa impressão de que tudo vai se concretizar com certeza. Ora, tudo se concretiza de acordo com o nosso próprio esforço, mas parece que quando vira o ano, né, quando começa um novo período, uma nova fase da nossa vida, ela traz essa certeza, esta sensação, e eu acho que é a certeza mesmo de que agora vai dar certo, agora sim, era isso que eu precisava. Naturalmente, todos nós temos muitos desejos sempre, todos os dias, não só quando vira o ano. E esses desejos, às vezes, eles passam pela nossa mente só como um lampejo, a gente pensa uma única vez, por alguns segundos. Tem coisas que não, tem ideais, tem sonhos que nos acompanham durante longo tempo. Alguns acompanham já há alguns anos, não é verdade? Mesmo que ainda não tenhamos concretizado. E a gente sempre pensa, agora vai dar certo. Então, eu gostaria de falar sobre a lista de desejos para esse ano, já que a gente inicia o novo ano pensando que, olha, dessa vez vai dar certo. Tem muitas pessoas que têm o hábito de preparar a sua lista de desejos a concretizar no novo ano no finalzinho do ano anterior. Tem pessoas que gostam de fazer isso no comecinho do novo ano. Tem pessoas que não têm o hábito de fazer. Independente de você ter feito no ano passado, no comecinho desse ano ou ainda não ter feito, essa conversa é para você, tá? Primeiro a gente vai falar sobre como fazer a lista e segundo a gente vai falar como fazer com que essa lista de fato se concretize. Nós na Seichonoye acreditamos que todos nós somos filhos de Deus e que tudo que se concretiza na nossa vida cotidiana foi primeiro desenhado na mente. Então, se você não tinha o hábito de fazer uma lista, você pode iniciar esse novo hábito agora, tá? Requer um pouco de atenção, com toda certeza, mas tudo aquilo que é especial, tudo aquilo que tem valor na nossa vida, sempre requer um pouco de atenção, não é verdade? E para você que já preparou a sua lista, então, a primeira parte já está feita, mas do meio para o final, a gente precisa aí ter um cuidadinho para fazer com que essa lista se concretize. Então, vamos lá, ó. Por que escrever uma lista? Preletora, eu já sei tudo que eu quero, tá tudo aqui na minha cabeça, ou então tá tudo aqui no meu coração, na minha alma, ou então Deus sabe tudo aquilo que eu quero. De fato, Deus já sabe de todas as coisas, nós também sabemos aquilo que nós desejamos. Mas como eu já disse um pouquinho antes, tudo que se concretiza na nossa vida cotidiana foi primeiramente desenhado no plano mental, ou seja, tudo aquilo que nós estamos concretizando na nossa vida, em primeiro lugar foi desenhado na nossa própria mente. E aí, com que riqueza de detalhes, essa é uma pergunta que eu já te faço, você tem feito os seus projetos mentais?
Como você tem feito ou como você tem idealizado a concretização dos seus desejos? Você pensa em riqueza de detalhes ou você pensa simplesmente quero isso e ponto final, né? Porque se esse mundo é a concretização, se a nossa vida cotidiana é a concretização daquilo que foi desenhado na mente, com a mesma riqueza de detalhes que nós fizemos no nosso projeto, é que as coisas vão se desenrolar na vida cotidiana. Por isso tem pessoas que às vezes falam assim: "Ah, eu queria tal coisa e eu concretizei essa coisa, mas não era bem como eu queria." Pois é, na hora de pensar, na hora de idealizar, na hora de fazer esse seu projeto mental, você deu a devida atenção para esses detalhes que agora você observa a concretização e pensa, não era bem isso que eu queria? Então é isso que a gente precisa pensar. Na hora que a gente vai escrever, por exemplo, uma lista de desejos, uma lista de ideais a serem concretizados, obrigatoriamente a gente precisa pensar com cuidado, não é verdade? Porque o pensamento ele passa correndo na nossa mente, mas quando a gente precisa escrever sobre esse pensamento, a gente precisa pensar nos detalhes. A gente precisa organizar, essa é uma excelente palavra, né? A gente precisa organizar as ideias, precisa ver o que está de acordo com aquilo que nós gostamos ou não, descartar o que nós não queremos, acentuar ou estimular aquilo que nós queremos. Por isso, escrever os desejos é algo muito bom e muito importante, porque a gente vai organizando a ideia, organizando a imagem mental e muitas vezes até percebendo, nossa, não sei por que eu quero isso, porque agora que eu estou escrevendo, estou pensando que na verdade era só uma moda, não quero do fundo do coração, esse aqui então já vou descartar. Ou então, me lembrei de algo muito importante quando eu estava escrevendo, que é isso aqui que eu desejo muito mais do que aquilo que me parecia realmente imprescindível para a vida cotidiana. Então é por isso que nós escrevemos, para ajudar a organizar as nossas ideias, verificar o que realmente é importante e até pensar na riqueza de detalhes daquilo que nós vamos concretizar, o que de fato nós queremos concretizar na vida cotidiana, tá? E aí, o professor Masaharu Taniguchi, nesse livro, Assim se Concretiza o Amor, esse livro está disponível na nossa livraria, livrariasni.org.br. É um livro que fala sobre a vida conjugal, fala sobre viver o amor na prática, principalmente fala sobre o amor familiar, tá? O amor entre o casal, o amor entre pais e filhos, né? Como viver o amor no lar. Mas lá no finalzinho do livro, no último capítulo do livro, ele se chama Como se deve orar para viver junto com Deus. O professor fala sobre a realização dos desejos, como é que eles se concretizam na vida cotidiana, e ele introduz esse capítulo justamente dizendo o seguinte: escreva seus desejos numa folha de caderno ou numa caderneta. Não importa a quantidade dos seus desejos, escreva, tá? E aqui a gente já está falando, né? Por que escrever? Porque é para desenhar melhor na mente, já que se concretiza aquilo que foi primeiro idealizado na mente, então vamos concretizar as coisas exatamente como nós desejamos. Então, pegue um caderno, uma caderneta, uma folha de papel, o que for mais fácil para você e escreva todos os desejos que você quer concretizar. Ai, preletora, só tem um, então escreva esse um. Preletora, eu tenho 100, escreva esse 100, né? Às vezes escrevendo esse um que você tem, esse único desejo que você tem, você descobre que tem outros 2 ou 3 que precisam ser concretizados antes desse primordial. Ou então quando você pensa que tem 100 e você vai colocá-los no papel, como a gente já disse, você percebe que algumas coisas não são tão importantes como você acreditava. Então organize escrevendo os seus ideais, tá? E aí na hora que você vai colocar lá, escrever no papel, a hora que você for colocar no caderno, na caderneta, onde for que você vai utilizar, você vai ter que pensar o que é que você quer, por que é que você quer, quanto custa o que você quer, o que você tem que fazer para concretizar aquilo que você quer, se vai ter a ajuda de alguém ou não, se outras pessoas vão ser, vão ter a vida impactada com aquilo que você está fazendo ou não, o que você tem que fazer antes, o que você vai fazer depois,
né? E concretizando isso, como é que eu vou fazer depois? Como é que eu guardo isso? Como é que eu convivo com isso? Onde é que eu tenho que morar com isso? Alguma coisa nesse sentido, tá? Por exemplo, se você mora num apartamento pequenininho, mas tem o ideal de ter um companheiro, né? Um cachorro, por exemplo, quer ter um cachorro enorme. Então, são incompatíveis o seu ideal e o local onde você vive. Então, você vai ter que pensar naquilo que você realmente quer, se você quer mesmo ter esse cachorrão, vamos dizer assim. E depois que você alcançar, vai dar para morar nesse mesmo apartamento? Então, tudo isso precisa ser pensado para que, de fato, os projetos se concretizem da melhor forma, tá? Uma coisa que é interessante que a Seitianoye nos ensina é que Deus sempre concede tudo aquilo que a gente deseja, mas que esteja de acordo com a nossa felicidade. Por isso que tem coisas que às vezes a gente concretiza e elas acabam, é porque elas não vão nos deixar felizes durante muito tempo ou para o resto da vida, né? Ou então tem coisas que não se concretizam enquanto a gente não ajusta aí o prumo do nosso ideal. Então tudo isso é importante na hora que você está preparando ali o seu projeto, tá? Quando você for pensar nos seus desejos, se você ainda estiver fazendo a sua lista, ou mesmo que você já tenha feito e tá aí pensando, eu podia acrescentar um ou outro desejo, talvez, não sei. Então, você colocou aí desejos de ordem pessoal, né? Então precisa colocar as coisas que vão te atender no campo pessoal, familiar, profissional, financeiro, espiritual, social, né? Então precisa pensar em tudo isso. Como que tá o seu lazer? Esse ano vai ser a mesma coisa? Como é seu relacionamento familiar? Você tem algum projeto para isso? Né? Como é o seu planejamento espiritual? Você tem pensado em como se desenvolver da melhor forma? E aí você vai pensando, os desejos de cada um são muito particulares realmente. O que é muito importante para uma pessoa pode não ser tão importante para outra pessoa. Por isso esses projetos são bem pessoais, tá? Feito isso, colocou tudo isso, pensou no pessoal. Eu vou fazer isso, isso, isso. Familiar, isso, isso, isso. Social não tenho nada para pensar, ou então tenho sim para pensar. Financeiro, etc, etc. Coloque tudo numa folha. Coloque tudo no caderno, tudo na caderneta. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo. O mais rico possível, o mais bem pensado possível, tá? E aí, gente, depois que você fez essa listagem, dá uma olhada, vê se é tudo isso que você quer mesmo. E aí você tem que preparar esse projeto, tudo isso que você escreveu como seu projeto para ser concretizado, você precisa fazê-lo junto com Deus. Isso é muito importante, tá? Porque na hora que as coisas apertam, na hora que a gente deseja concretizar, na hora que a gente se desespera, geralmente a gente fala, ai meu Deus, me ajuda. Mas às vezes a gente não tá em parceria com Deus na hora de concretizar, ou na hora de escrever o projeto e a gente não colocou Deus ali no meio daquele projeto. E Deus precisa estar nesse projeto porque Ele está sempre conosco e Ele está nos colaborando, está nos concedendo a concretização de cada um desses ideais, tá? E aí o professor Masaharu Taniguchi, voltando para o nosso livro aqui, Assim se concretiza o amor, página 261, ainda no mesmo capítulo, lá no finalzinho do livro, ele diz assim, se algo é realmente necessário a você, Deus já te concedeu. Na Bíblia está escrito, vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. Deus já o concedeu a você, mas se você vai recebê-lo ou não, depende de você mesmo. E de que forma você vai colocar Deus nesse seu projeto, já que Ele te deu todas as coisas desde o princípio, se realmente algo é necessário para você, será concedido por Deus, ou Ele já concedeu, e você vai perceber ou vai concretizar isso na vida cotidiana de acordo com você mesmo, porque é isso que está escrito aqui, Deus já concedeu, mas se você vai receber ou não, depende de você mesmo, tá? Gente, características de Deus. Deus é onipotente, onipresente e onisciente, tá? Aqui cabe uma explicação bem importante, porque assim, algumas pessoas dizem que sociedades não dão certo. Na verdade, toda sociedade dá certo, toda parceria acaba dando certo.
O que às vezes a gente não se dá conta é que toda parceria que nós fechamos na nossa vida cotidiana vai trazer para nós ou vai atrair para nós um parceiro, um sócio, um colaborador que esteja de acordo com o nosso próprio conteúdo mental, com os nossos sentimentos, com as nossas crenças, tá? Às vezes a pessoa vai se comportar de uma forma completamente diferente daquela que nós esperamos, mas ela sempre vai se comportar exatamente da forma que está gravada no nosso coração. Então, quando a pessoa acredita assim, por exemplo, a sociedade não dá certo, só dá certo no começo, esse tipo de mentalidade vai fazer com que ela atraia uma pessoa que vai ter com ela um bom relacionamento no começo, mas que do meio para o final vai degringolar, vai ser ladeira abaixo, tá? Então, tudo que vem a nós está de acordo com as nossas próprias convicções. Quando nós atraímos um sócio, um parceiro, um colaborador, né, um companheiro, então nós precisamos entender que ele vai vir exatamente na mesma sintonia ou na mesma frequência que nós estamos vibrando. Se nós queremos colocar Deus no nosso projeto, que Deus seja nosso sócio, nosso parceiro, nosso colaborador na empreitada da nossa vida, então nós precisamos vibrar na mesma frequência de Deus. Gente, e é muito importante colocar Deus como nosso sócio, nosso colaborador, porque, como eu disse, Deus é onipotente, Ele pode tudo. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares e Deus é onisciente. Ou seja, ele sabe de tudo. Quer melhor sócio, parceiro, companheiro do que esse no seu projeto? Vale muito a pena colocá-lo como sócio, como parceiro, como companheiro na concretização dos seus ideais. Então, se os sócios, parceiros, companheiros se atraem pela frequência, você precisa elevar a sua frequência até a frequência de Deus, né? Então, de que forma você coloca Deus, por exemplo, no seu projeto Lista de Desejos 2022? Fazendo com que os desejos que estão ali listados estejam numa sintonia fina com essa onisciência, onipotência, onipresença, bondade, alegria e amor de Deus, tá? E aí, então, dá trabalho? Por isso que eu falei, dá trabalho fazer uma lista? Dá. Porque primeiro você colocou lá tudo que você queria concretizar, mas agora você vai ter que passar todos esses desejos, né? Você precisa colocar Deus nesse projeto, fazendo com que na sua lista estejam apenas aqueles desejos que estejam na mesma frequência, nessa sintonia fina com Deus, tá? Por isso, no finalzinho da página 262 do livro Assim se concretiza o amor, o professor Masaharu Taniguchi escreve: elimine da sua lista os desejos inadequados, tá? Ele fala assim que Deus é como se fosse uma emissora de rádio e que para poder captar essa frequência ou essa programação dessa emissora de rádio, a gente tem que sintonizar. A gente já falou um pouquinho desse negócio de girar o dial, né? De mudar a frequência ali do rádio, colocar na rádio que você quer ouvir. E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele fala assim, que Deus está transmitindo esse programa de rádio o tempo todo. Mas para a gente conseguir captar essa transmissão, a transmissão desses programas de rádio de Deus, a gente precisa ajustar o nosso rádio nessa frequência, fazer essa sintonia fina com essa frequência de rádio, da rádio de Deus, da emissora de Deus, tá? Por isso ele diz aqui, ó, elimine da sua lista os desejos inadequados que destoam dos programas transmitidos pela emissora de Deus. Deixe registrados na caderneta, no papel, na caderno, etc., somente os desejos justos. Os desejos cuja realização não prejudica os outros estão em conformidade com os programas da emissora de Deus. Ou seja, geralmente quando a gente faz uma lista de desejos, a primeira pessoa que nós queremos agradar é a nós mesmos. Seja porque nós vamos deixar a nossa família feliz, por exemplo. Eu desejo construir uma casa num lugar paradisíaco para que a minha família inteira
possa usufruir, de certa forma, a primeira pessoa que nós estamos agradando somos nós, né? Nós somos os primeiros a sermos agradados porque, consegui concretizar o ideal de dar um lugar para minha família, tá? E aí o que o professor está dizendo para nós? Que a gente precisa analisar cada desejo, verificando se de fato somos apenas nós que estamos sendo beneficiados ou se de alguma forma nós estamos também beneficiando outras pessoas. Ou então, vamos mudar o jeito de falar, se o benefício da concretização desse desejo é apenas nosso e as outras pessoas de alguma forma vão ter algum tipo de sofrimento, de perda, de desvantagem, né, vamos dizer assim, de prejuízo, então ele não está muito compatível, a sintonia não está muito fina com essas ondas, com esse programa da emissora de rádio de Deus, vamos dizer assim, tá? Aí eu gostaria de apresentar para vocês essa obra aqui, ó, chama-se Caderneta de Milagres. Ela é uma cadernetinha mesmo, pequenininha, tá? Ela é do tamanho do livretinho Socan, para quem conhece o livretinho Socan, que é esse aqui, ó, do mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho. E aí, nessa caderneta de milagres, é uma ferramenta que eu gosto de usar bastante, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala sobre justamente os desejos, as coisas que nós almejamos, e para nós nos habituarmos, né, a concretizar esses desejos. Então, essa caderneta, ela explica sobre como orar, o que desejar, o que não desejar, que tipo de oração emitir, etc, etc. E aqui eu vou dar de um jeito bem fácil, tá? Bem rápido. Quem quiser depois pode procurar essa caderneta na livraria, livrariasni.org.br. E aqui o professor ele fala, em primeiro lugar, quem deseja concretizar novas coisas precisa agradecer o que já possui, o que já está concretizado. Preletor, eu não tenho nada na minha vida, teve uma chuva aqui, eu perdi tudo na enxurrada, ou seja, eu não tenho absolutamente nada. Tem família? Agradeça a família. Aí, preletora, inclusive família. Eu só tinha um ente querido e eu também perdi, por exemplo, na pandemia. Ou seja, eu não tenho nada de nada. Eu perdi minhas coisas, perdi o trabalho, perdi o familiar. Tô sozinho nesse mundo, não tenho mais nada, não tenho o que agradecer. Você está vivo? Então agradeça porque está vivo. Né? Você conseguiu trabalhar no passado, conseguiu construir uma casa, você vai voltar a construir novamente. Mas antes de tudo, agradeça pelo que você já possui. Não tem nenhum bem material, agradeça pela vida. Né? Se você está me ouvindo é porque pode agradecer pela vida, está vivo. Está ouvindo? Os seus ouvidos funcionam bem, agradeça por isso. Está me vendo? Os seus olhos funcionam bem, agradeça por isso. Tá? Então é isso que o professor está dizendo para nós. Ele fala que em primeiro lugar tem que agradecer aquilo que já possui. Mas você também pode ter novos ideais, né? E aí, eu vou ensinar uma coisa que está aqui na página 17 dessa caderneta e chama-se Condições para tornar o seu pedido uma oração sincera, ou seja, condições para fazer com que o seu desejo esteja na mesma frequência de Deus para que ele infalivelmente se concretize, tá? Trazendo felicidade não somente para você, mas para as pessoas ao redor. Eu particularmente gosto de chamar essas condições de 4 peneiras. Então eu penso assim, se o meu ideal passar nessas 4 peneiras, ou seja, se ele for integralmente aprovado nessas 4 peneiras, então ele está integralmente em sintonia com Deus, ele vai se concretizar infalivelmente. Tá preparado? O que você vai fazer? Preste atenção nessas perguntas. Se você quiser depois, você pausa esse vídeo, volta, escuta cada uma delas, porque você vai ter que testar cada um dos desejos, seja 1, seja 10, sejam 100, sejam 1000, que você tenha colocado aí na sua lista. O que não estiver em acordo, faça como está escrito no livro. O que o mestre falou mesmo? Ele escreveu aqui, ó. Elimine, ele não falou, olha, talvez, não. Elimine da sua lista os desejos inadequados que não estejam de acordo com a emissora de Deus, tá? Com a frequência de Deus. Então, vamos lá? Primeira peneira, primeira pergunta que você tem que fazer. Eu desejo isso sinceramente? Geralmente, gente,
a gente vai falar, claro que eu desejo do fundo do coração. Só que essa primeira pergunta, ela não para por aí, tá? Ele continua perguntando assim, e mais? E será que isso é realmente necessário para mim? Às vezes eu desejo, claro que eu desejo, mas quando a gente vai falar, isso é mesmo necessário? A gente já fica em dúvida, talvez não seja tão necessário, mas que eu quero tanto. Então, se não for realmente necessário para você, elimine da sua lista. Se não for realmente necessária a concretização desse desejo, elimine da sua lista. E aí, quando for pensar, isso é mesmo necessário? Pense aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, isso é realmente necessário para mim? Se disser sim, é necessário, é imprescindível para a minha vida continuar, deixa aí. Se não for imprescindível, pode riscar, tá? Dói só no começo, gente. Depois, quando você vê o que ficou da sua lista, você vai falar, vou focar 100% da minha força nesses itens que ficaram aqui e você vai concretizá-los um a um com toda certeza. Segunda pergunta. Então, a primeira, isso é realmente necessário? Segunda pergunta. A realização concreta desse pedido vai servir para a minha elevação espiritual e para a elevação espiritual das outras pessoas? Vou mudar um pouquinho a pergunta, tá? Ou seja, a concretização desse desejo vai me tornar alguém melhor e vai fazer bem para as outras pessoas também? Se isso não fizer com que você cresça, com que sua consciência se expanda, com que você se torne alguém melhor, uma melhor versão de si mesmo, na melhor acepção da palavra, pode eliminar também da sua lista de desejos. Terceira pergunta, terceira peneira. Em consequência à concretização desse pedido, serão acarretados prejuízos ou inconvenientes a outras pessoas? Ou então, a concretização desse ideal prejudica alguém? Se prejudicar alguém, por mais que seja uma pessoa que quase não conviva com você, por mais que seja apenas um item da natureza que seja prejudicado, não importa, elimine da sua lista. É séria essa lista, viu, gente? É muito sério passar por esses crivos dessa peneira, tá? Quarta e última pergunta. O conteúdo desse desejo, dessa oração, está ligado à felicidade do todo? Ou seja, além de considerar a minha própria felicidade pela concretização, está levando em consideração também a felicidade da minha família, da sociedade, da pátria e de toda a humanidade? Ou é um desejo egoísta que só pensa em mim, tá? Então, primeiro, é mesmo necessário? Segundo, me torna alguém melhor? Terceiro, de alguma forma prejudica alguém? E quarto, isso vai fazer ou isso vai causar, vai trazer felicidade não só para mim, mas para todas as outras pessoas? Se o seu desejo passar em todos esses crivos, se ele for aprovado em todos esses crivos, deixe na sua lista, porque você estará garantindo que os seus desejos estão na mesma frequência, estão na mesma sintonia que o coração grandioso e bondoso de Deus, tá? E é essencial para quem quer ser feliz ter ao seu lado um parceiro, um sócio, um companheiro como Deus, que é bondade infinita, tá? Não precisa ter medo não, viu, gente? Ah, mas isso aqui é um sonho que eu tenho desde criança. E quando eu fui passar nesse crivo, eu vi que, olha, não passou nem na primeira pergunta. Elimine, desapegue. Olha, quando você abre o seu coração para jogar fora aquilo que não é realmente necessário, pode ter certeza que ele está aberto para concretizar coisas maravilhosas que realmente são necessárias, boas para você e boas para os outros. E aí, aqui eu vou dar uma dica que está na caderneta dos milagres. O professor ele fala assim, que a gente tem que levar essa lista sempre conosco. E preferencialmente lê-la no momento das nossas orações diárias. Para quê? Isso funciona como um treinamento para consolidar a fé de que aquilo será concretizado com toda certeza. E ao ler cada desejo, mentalize, eu já consegui, já está concretizado. Aqui no meu escritório, tem aqui uma placa, tá grudada na porta, na verdade, tá? Eu coloco ali, Deus, muito obrigada por já ter providenciado o que eu lhe pedi. Muito obrigado. E depois uma outra, maior ainda, escrito, já me foi dado.
E todas as coisas que eu desejo concretizar, eu penso, Deus já me concedeu, já me foi dado. Já me foi dado. E aí, quando você lê todos os dias essa lista de desejos, e conforme você for concretizando, tem que lembrar de agradecer pela graça. Lembra que eu falei, em primeiro lugar, antes de fazer uma lista de desejos, a gente precisa ser grato ao que já possui. E conforme a gente vai concretizando, a gente tem que ser grato à concretização. Então agradeça todos os dias. Outra coisa, evite que a sua lista ou a sua caderneta seja vista por outras pessoas. Às vezes o que é imprescindível para você pode não ser para outra pessoa. E quando a outra pessoa fala, mas só isso? É tão simples. Ou então, nossa, que coisa absurda. Isso pode causar no seu interior uma mudança da convicção de que eu já consegui, isso já me foi dado. Gente, vamos colocar então em prática e dar uma revisada, preparar e dar uma revisada na nossa lista? A gente se encontra na próxima semana, que eu vou continuar o estudo sobre como fazer com que a nossa oração seja assim, com que a nossa vibração continue sempre nessa mesma sintonia com o nosso parceiro, nosso companheiro, nosso sócio da vida, que é Deus. Eu te espero aqui na próxima sexta-feira. Até lá! Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!